Seja muito bem-vinda! Essa é a aula sobre ciclo da realidade. Eu vou te explicar como você criou a vida que você tem hoje, como você entrou nas situações que você está hoje, por que você tem o relacionamento que você tem, ou por que você não tem um relacionamento, por que a sua situação profissional está desse jeito e como poderia ser se você fizesse as coisas de forma diferente. Eu sei que a gente tem uma mania muito feia e muito errada de culpar os outros. Eu já fiz muito isso, eu acho que aprendi. Eu culpava meus pais, culpava parentes, culpava amigos até em algumas situações pelo que eu tinha, pelo que eu vivia, pelo que acontecia na minha vida. Isso por conta do que foi ensinado, principalmente quando eu era criança, quando eu era adolescente. Algumas coisas que são ensinadas pra gente, a gente acredita de forma tão forte, tão real, que a gente traz isso para nossa vida e vive a partir daquilo, a partir da crença, das crenças. Esse termo é muito utilizado hoje em dia, está muito na moda falar sobre crenças limitantes e tudo mais, mas a verdade é que crenças são reais, isso é real, isso não é invenção de ninguém, isso não é brincadeira, isso não é conteúdo para vender, não, isso é real. As crenças limitantes realmente são crenças, são coisas em que a gente acredita que limitam a gente. Então a gente tem que entender o que é isso, o que são essas crenças, por que elas acontecem e como fazer para a gente se livrar delas, para a gente ter prosperidade, abundância, felicidade, bons relacionamentos, fazer da vida o que a gente quer, que a gente quer viver, fazer da vida, nossa vida, da forma que a gente quer viver. Então, quando a gente é criança, adolescente, nossos pais, avós, tios, professores, os adultos em geral, ensinam pra gente coisas que são do mundo deles. Então, eles acreditam naquilo e eles passam essa crença pra gente e a gente acaba acreditando. Por quê? Porque eles são autoridades, eles são os pais, são professores, eles sabem o que estão falando na visão da criança e do adolescente e a gente acaba acreditando. A gente acredita e toma essa verdade particular, que é uma verdade deles, não significa que é uma verdade mundial, que é uma verdade real, é uma verdade deles, é a visão deles do mundo, e a gente toma isso como visão nossa do mundo, a gente acredita e leva isso para a vida. Alguns exemplos, os mais comuns disso, são na área financeira e na área de relacionamentos. Então as pessoas acreditam, por exemplo, uma pessoa que teve problemas em relacionamento e acredita que nenhum homem presta. Ela vai falar isso para você com firmeza, com a crença de que aquilo é real, porque para ela aquilo é real, no mundo dela aquilo é real. Você vai acreditar nisso, vai trazer isso para sua vida e vai falar isso, colocar isso para sua realidade. Então você vai dizer, não, homens não prestam, porque eu aprendi isso lá atrás e agora isso está acontecendo na minha vida. Mas por que está acontecendo na sua vida? Justamente porque você trouxe aquilo lá de trás. A mesma coisa na área financeira. Falam que dinheiro não nasce em árvore. Não, realmente. Na prática, não. Mas você sabe que isso tem um outro sentido. Tem o sentido de que dinheiro não é fácil de vir, que a gente tem que trabalhar duro para ter dinheiro, que a gente precisa se esforçar muito. Dizem que pobre que nasce pobre, morre pobre porque nunca vai mudar. E a gente acredita nisso, então acaba acreditando que se a gente nasceu pobre, não adianta fazer esforço, porque a gente vai acabar morrendo pobre, vai só se esforçar por nada, porque a gente acredita que isso é verdade, porque foi o que disseram pra gente. Mas a realidade não é essa, a realidade é que isso veio de alguém que acreditava nisso, no mundo de alguém. E cada uma de nós tem um mundo particular, tem um mundinho com as nossas crenças. Então, o que você acredita hoje, você está falando para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para as crianças à sua volta, e você está formando o futuro deles. Então, veja a responsabilidade que a gente tem. A gente tem que se conscientizar disso, da nossa responsabilidade com as crianças. Então, se você está passando todas essas crenças, essas informações que você recebeu na sua infância e que estão te prejudicando hoje, mesmo que você não tenha consciência disso, estão te prejudicando e você passa isso para os seus filhos, você está criando o futuro dos seus filhos igual ao seu presente, igual à vida que você tem hoje. Então, muito cuidado com o que você passa para eles. Então, recapitulando essa primeira parte, cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, cada um pensa de uma forma, cada um vê o mundo de uma forma. E as pessoas ensinam isso para as outras pessoas, para as crianças geralmente. As crianças acreditam nisso, porque é uma autoridade que está falando, e levam isso para a vida toda.
Então, é uma mistura, né? Uma mistura do que os pais falaram, do que os professores falaram, do que os tios falaram, os avós falaram, e faz essa mistura na cabeça da criança e ela leva isso para a vida. Ela vai formar a partir dali o mundo dela, o mundo pessoal que ela aprendeu e que vai formar o futuro dela. Então é assim que a gente aprende as coisas, é pela visão dos outros sobre o mundo, sobre a realidade. A partir dali, você vai criar a sua realidade, você vai criar o seu mundo. Então você vai criar a sua vida hoje baseada no que você aprendeu. Por exemplo, se você aprendeu que dinheiro só vem de forma sofrida, que você tem que ralar muito, tem que batalhar muito, duro, para que o dinheiro chegue até você, e pouco. Então você vai sempre trabalhar duro, você vai inconscientemente, você vai escolher os trabalhos mais difíceis para que você trabalhe duro, para que você consiga receber algum dinheiro, para que você mereça receber aquele dinheiro. Porque no mundo que tem na sua mente, no seu mundo, você tem que trabalhar duro para receber dinheiro. Então, para que você haja de forma congruente com o que você tem na sua mente, você vai trabalhar duro para fazer o dinheiro suficiente para sobreviver. Porque é nisso que você acredita. É assim que é o seu mundo. É assim que você vê o seu mundo. Porque foi assim que você aprendeu. Aí o que acontece? Você começa a trabalhar duro, o dinheiro vem, pouco, você trabalha mais para o dinheiro vir, e aí você vê, é verdade, inconsciente, tá? Você vê, não, é verdade, eu realmente tenho que trabalhar duro para o dinheiro vir. Olha aí o que está acontecendo. Essa é a minha vida, essa é a minha realidade. É assim mesmo que funciona. E aí o que você vai fazer? Continuar trabalhando duro para que o dinheiro venha. E aí o que você vai ver? Que realmente você precisa trabalhar duro para que o dinheiro venha, porque é isso que está acontecendo na sua vida. Deu para entender que você age de acordo com o que você acredita? Você age de acordo com o seu mundo, com o que você vê no seu mundo. A mesma coisa acontece com relacionamentos. Quantas pessoas a gente conhece que não vive num relacionamento ruim, que é infeliz, que é frustrada, mas que aceita um relacionamento assim, porque pensa que é assim que tem que ser a vida, que foi assim que elas aprenderam, que homens não prestam, que casamento não é para ser feliz mesmo, que casamento é só para ter alguém, para dividir os problemas, para dividir as contas, e não para ser feliz, e aí aceitam isso e vivem dessa forma. E aí a pessoa que vive dessa forma vai pensar o quê? Vai pensar, é verdade o que me explicaram, o que me contaram antes, o que me falaram. Casamento realmente é frustrante, casamento realmente é ruim, não é para ser feliz, homens não prestam mesmo. Tá aí a prova, olha o meu casamento, olha o meu relacionamento. Você vê que então o que a gente acredita, a gente atrai para a nossa vida e a gente age de forma a criar aquilo para a realidade, porque a mente necessita de congruência. A mente necessita que aconteça na realidade o que ela acredita que é verdade. Então, para que seja congruente, a sua mente vai fazer você agir de forma com que a realidade que você vive seja exatamente o mesmo que ela pensa, entende? Outro exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa que trabalha numa empresa, mas ela acredita que os empresários são todos safados, que empresário só quer saber de explorar os empregados. Como ela vai agir? Como ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar de qualquer jeito. Ela vai pensar, eu não vou dar o meu melhor aqui, não vou fazer tudo que eu posso, tudo que eu sou capaz, não vou me comprometer demais, vou fazer mais ou menos meu trabalho, por quê? Empresário é tudo safado mesmo, eles só querem me explorar, então não vou fazer muito, não vou me esforçar demais. O que ela vai ter como resultado? Ela vai ter zero de oportunidade de crescimento, não vai ter aumento de salário, não vai conseguir crescer na empresa, porque isso é resultado da forma como ela trabalha, da forma como ela age, certo? E aí, se ela não recebe aumento, se ela não tem oportunidade de crescimento, o que ela vai pensar? Tá vendo? Empresário é tudo safado, empresário só quer explorar. Realmente, eu tenho um emprego, eu trabalho aqui e eu não tenho oportunidade nenhuma, não recebo aumento, ninguém me reconhece, não reconhece meu trabalho. Empresário é tudo safado mesmo, porque empresário eu sou explorador mesmo. Mas por que ela está recebendo esse resultado? Porque ela agiu de forma com que ela agiu de forma congruente com a mente dela e o resultado é congruente com a ação dela. Só que ela não percebe isso, é inconsciente.
Então, o que ela via do mundo dela, e isso no mundo dela, tá? Porque cada pessoa tem seu mundinho. Ela pensa desse jeito, eu penso de outra forma, você pensa de outra forma. Cada um tem um jeito de pensar, tem uma forma de pensar. Porque cada um tem um mundinho particular, cada um tem um mundo de pensamentos, de ideias, de forma de ver a vida. Então, se ela viu que é assim que agem os empresários, é assim que ela vai agir, e é esse o resultado que ela vai ter. Então, da forma como ela vê o mundo, é a forma como ela vai agir, é a forma como ela vai ser, é a forma como ela vai agir, são as coisas que ela vai fazer, e é o que ela vai receber como resultado, e aí é o que ela vai ver de novo. Ela vai ver de novo aquilo, porque ela tá vendo o resultado que tá dando, e ela vai confirmar, aquele resultado vai confirmar o que ela já pensava. É aí que ela vai pensar, reafirmar o que ela tinha pensado. Eu vou colocar um slide para você conseguir visualizar melhor isso, porque a gente visualizando consegue memorizar melhor. Então, dentro desse círculo aí, esse círculo é o seu mundo, o seu mundinho, é a forma como você vê a realidade. A forma como você vê a realidade é a forma como você vai criar a sua realidade, a forma como você vai ver o seu mundo. É a forma como você vai ser, é quem você vai ser. Então, você vai ser a pessoa que vê o mundo daquele jeito que você vê. Você vai se tornar essa pessoa da forma que você vê o mundo. Você sendo essa pessoa, você vai agir, então é lá o que eu faço, você vai agir de forma congruente a reafirmar o que você vê, o que você sente do mundo, a forma como você vê o mundo e quem você é no mundo. Então você vai fazer coisas que sejam congruentes com aquele mundo que você acredita que é realidade, que é verdade. O que você vai ter de resultado? Exatamente a forma como você vê o mundo. Esse é o ciclo da sua realidade, do seu mundo. Então a forma como você vê o mundo te faz ser quem você é, faz você agir da forma que você age e faz você ter o que você tem. Então, se você não está satisfeita com a vida que você tem hoje, você tem que saber onde está o problema. Como você entrou na situação que você está hoje, por que você entrou nela e como sair. E onde está a causa raiz, o problema disso. Porque tem muita gente, isso é uma questão bem importante, tem muita gente que tenta fazer coisas diferentes, mas ela tenta lá na etapa da frente e não tenta corrigir a causa raiz. Ela não corrige o problema lá na sua raiz. Ela tenta corrigir no meio do caminho, isso não adianta. Você tem que ir lá na causa e corrigir a causa para que você comece a agir de forma diferente e comece a mudar a sua realidade. Mas tem que começar lá embaixo, lá na causa. E onde é a causa? É no eu vejo. No meu mundo, a forma como eu vejo o mundo. Então, nesse novo desenho, você vê que o seu mundo está aí dentro desse círculo, mas que você quer um novo mundo. Então, o mundo que você quer, você precisa ver. Você precisa ver o mundo que você quer, para que quanto mais você vê o mundo que você quer, mais você cria daquele mundo, mais você é da forma daquele mundo, mais você faz com relação de acordo com aquele mundo, e mais você tem de acordo com aquele mundo. Então, veja lá como ficou. O mundo que eu quero, quanto mais eu vejo, mais eu crio, mais eu sou dele, mais eu faço dele e mais eu tenho dele. E se eu tenho mais dele, eu vejo mais dele. E aí eu crio mais dele e aí o ciclo se repete. Então, você tem que sair do meio do círculo, de novo. Você tem que sair do meio do círculo, onde é o seu mundinho, pensar fora da caixa e ver que mundo que eu quero para mim. O mundo que eu quero para mim, eu tenho que ver para que eu comece a sentir, a criar, a ser, a agir e a ter mais dele. E como você faz isso? Como você muda o eu vejo? Como você muda o seu mundo? Convivendo com pessoas que já têm o mundo que você quer para a sua vida. Convivendo com pessoas que já fazem o mundo da forma que você quer. Convivendo com pessoas que já pensam da forma que você precisa pensar para criar o mundo que você quer para você.
Por exemplo, no caso da pessoa que trabalha e pensa que os empresários são safados, exploradores. Hoje ela trabalha pensando dessa forma, agindo de forma negativa, tendo resultados negativos que vão confirmar o que ela pensa e aí vira esse ciclo negativo. O que ela precisa fazer para sair desse ciclo? Ela precisa conviver com pessoas que já têm o resultado que ela quer. Ela precisa conviver com pessoas que já têm aumento de salário, precisa conviver com pessoas que são promovidas. E aí ela vai passar a pensar da mesma forma que essas pessoas. Ela vai entender e vai ver como essas pessoas pensam, vai pensar do mesmo jeito e vai agir de forma congruente com o que ela está pensando agora. Ela agindo de forma congruente, que é igual dessas pessoas que ela está convivendo agora, ela vai ter em consequência o resultado que essas pessoas também têm. Então, ela vai conviver com as pessoas que têm aquele resultado, ela vai pensar da mesma forma que aquelas pessoas, então ela vai agir de acordo com o que ela pensa, ela vai ter os resultados de acordo com as ações dela. E aí ela vai ver que realmente eu posso ser promovida, realmente eu posso ter aumento de salário agindo dessa forma. E aí se ela vê isso, ela entende isso, ela vai ver mais disso para a vida dela, ela vai pensar mais dessa forma, ela vai agir mais dessa forma, ela vai ter mais resultados positivos desse, e isso vai confirmar o que ela pensa, e é tudo um ciclo, então isso não para. Então assim, se o seu ciclo tá negativo, se você tá pensando, sendo, agindo e tendo resultados negativos, você precisa sair desse ciclo, você precisa sair disso, seja isso em qualquer área, tá? Seja em qualquer área. Se você não tá tendo sucesso nos relacionamentos, procure saber como pensam as pessoas que têm bons relacionamentos, que têm relacionamentos de sucesso. Como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem, qual o resultado que elas têm. É esse o resultado que você quer para sua vida? Modele a forma delas pensarem, conviva com elas, veja o que elas pensam, o que elas falam, como elas agem, como elas tratam os seus companheiros, como elas tratam a si mesmas, e coloque isso na sua vida. Mas veja bem, eu não estou dizendo que isso é simples, que você vai fazer isso do dia para a noite, não. Mas você tem que começar, uma hora você tem que começar, se você quiser sair do ciclo que você tem hoje e transformar a sua vida num ciclo melhor, num ciclo positivo, você precisa fazer isso uma hora ou outra. Então faça já. Comece convivendo com as pessoas que já têm os resultados que você quer para sua vida. Então busque lá, não faz mal que você não tenha as amizades certas ainda, mas vai atrás. E também, nesse processo, evite as pessoas que estão no mesmo ciclo negativo que você. Desvie, não precisa cortar amizades, não falar mais com os parentes, não é isso. Mas evite o convívio, diminua, reduza o convívio e passe a conviver com aquelas pessoas que já têm a vida que você quer para você. Chama para uma conversa, chama para um café, faça alguma proposta de parceria, enfim. Vá para os mesmos lugares que elas frequentam, tenta fazer de forma que você se aproxime dessas pessoas e copie, se inspire, é mais fácil assim, mais bonito assim, se inspire no jeito que elas pensam, para que você comece a agir da forma que elas agem, para que você comece a ter os resultados que elas têm. Não é uma coisa complexa, não, é uma coisa simples, não é do dia para a noite, não, é um processo, mas você tem que começar. Comece o quanto antes para que você mude a sua vida. Lembre-se, o que você acredita, você pensa, você se transforma em, você age de acordo e você tem os resultados coerentes, congruentes com aquilo. Então comece mudando o que você pensa. Mudando o que você pensa começa com uma das formas, são muitas as formas na verdade, mas uma das formas é você conviver com pessoas que já têm isso que você quer. Então, você quer ser uma empresária de sucesso? Quais são as empresárias de sucesso que te inspiram? Procure empresárias de sucesso já da sua área, por exemplo. Vai fazer cursos com elas, vai fazer mentoria com elas, assista tudo que elas publicam. Tenta conviver com elas mesmo de alguma forma, se não puder ser da forma pessoal, que seja online, que seja da forma que for. Mas busque inspiração nessas pessoas para você conseguir mudar a sua realidade. Certo? Espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido te dar uma luz aí de como você fazer para
sair de uma situação que não esteja legal hoje e criar uma situação nova e boa para você. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou responder a tudo que for possível e tentar te ajudar da melhor forma para você criar um novo e lindo, maravilhoso ciclo da realidade para sua vida. A gente se vê na próxima aula.